A sobrelegging é uma peça que serve para disfarçar o formato acentuado do corpo deixado pela legging. No vídeo passado eu ensinei a fazer a modelagem da sobrelegging, inclusive é essa que eu estou vestindo. Se você perdeu, clica aqui em cima para assistir. Hoje eu vou ensinar o corte e a costura dessa sobrelegging. E já te digo de cara, assiste tudo porque tem bastante informação nesse vídeo. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu quero te fazer um pedido especial, que você vá lá nos comentários desse vídeo e me responda quais as peças de roupas que você mais usa. Não deixe de participar, tá bom? Porque isso ajuda a direcionar o conteúdo aqui do canal. E agora, sem mais demoras, vamos ao tutorial. Eu posicionei o molde e o tecido para cortar, para fazer uma análise primeiro como que vai ser o corte. E uma coisa que a gente sempre tem que observar em caso de tecido estampado, com algum tipo de desenho, é se o tecido ele tem pé. Eu já falei isso aqui outras vezes, inclusive eu tenho um vídeo de tecidos, com dicas de tecidos, que eu falo mais detalhado. Mas aqui aparentemente você vê uma estampa meio bagunçada, mas se você começar a olhar direitinho, você vai ver que ela tem várias folhas, inclusive folhas para cima e para baixo. Porém, também ela tem uma sequência de folhas grandes e folhas pequenas. É como se fosse uma linha assim, olha. Então, se eu quiser bem casadinho, eu vou ter que observar isso. Então, mesma posição que ficar esse aqui, digamos que o final desse aqui do molde está pegando na folha grande. Então, no outro molde das costas, eu teria que colocar o final do molde numa folha grande para ir pegando a sequência certinho para juntar frente e costas e ficar na posição correta. E também, aparentemente, ele, como eu falei, ele tem folhas para cima e folhas para baixo. Aparentemente seria um tecido sem pé. Porém, o que eu observo aqui é que só as folhas azuis é que são umas para cima e outras para baixo. E as verdes não, são todas na mesma posição. Então eu tô com medo de virar o molde e aí ficar com a estampa parecendo que está de cabeça para baixo. Então isso tudo você tem que analisar. A dica que eu dou aqui é, como o meu molde ele não tem margem de costura, então o que eu fiz? Ao lado dele eu vou ter que acrescentar margem de costura. Então eu coloquei uns alfinetes ao lado dele, aqui ó, já limitando ali até onde que vai a minha margem de costura. Depois eu vou ter que dobrar o tecido para cá, depois de cortado, dobrar o tecido para cá e encaixar o molde mais ou menos na reta da estampa que está a parte da frente, de preferência bem certinho, né? Mas como aqui é um pouco bagunçado a estampa, então até talvez não vai dar tanta diferença. Mas em caso de listra, xadrez, tecidos que seguem uma sequência de desenhos, né, de estampa, é preciso estar muito atento para não ficar torto, senão frente fica de um jeito e costa fica de outro. E aí não fica bacana, a não ser que a sua intenção seja essa, né? Eu tô falando que a não ser que a sua intenção seja essa, porque eu já vi estampas de xadrez, por exemplo, todo desencontrado, o estilista quis fazer daquela forma. Eu não acho muito bacana, mas se a pessoa tá querendo seguir uma ideia aí, né, cada um faz do jeito que acha melhor, né? E também aqui eu tenho uma grande dificuldade, além da estampa, é que eu tô com 1,18 m só de tecido. Se fosse um pouquinho maior, ficaria mais fácil para eu casar ali. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar essa aqui primeiro, depois o restinho de tecido que sobrar ao lado dela ali, eu vou ter que chegar o tecido, a parte de lá do tecido dobrando para cá, de jeito que ele pega aqui na lateral, bem próximo aqui ao molde. Então vai me sobrar um pedacinho aqui, ó. Então vou ter que fazer isso para encaixar ali o molde. Se de tudo não der, eu vou virar ele de cabeça para baixo. Para mim mesmo não tem muito problema, porque eu não me importo muito. Mas
no meu caso que eu já tinha o tecido e eu vou fazer com ele. Mas se você for comprar, é bom analisar o molde antes, quanto que vai gastar, porque aqui no caso meu, a maior largura é aqui na manga, que é a manga inteira, né? Então a dificuldade vai ser aí. Mas eu vou tentar aqui encaixar da melhor maneira para ver se eu aproveito a estampa e não fique muito atrapalhada a estampa. Tentar mostrar mais de perto para você entender exatamente o que eu estou falando do casamento das estampas. Eu diminuí um pouquinho a margem de costura aqui, vou deixar só com 1 centímetro, porque essa blusa está um pouquinho larga, então não vai ficar apertado em mim. Depois eu faço com a largura de um pé de máquina aqui e dá certo. O que acontece? O final aqui, olha, da frente, ele tá pegando, já medi, dá 1 centímetro acima da beiradinha dessa folhagem aqui. Então, na hora que eu posicionar aqui, ó, costas, eu vou ter que fazer essa medição se eu quiser que as estampas fiquem na mesma reta. Como eu falei, ela tem uma estampa que tem uma sequência. Deixa eu mostrar aqui mais de perto, ó. Aqui são estampas viradas para cima, que são grandes, olha. Porém, aqui já tem pequenas, virada para baixo. Ela é menor do que essa. E o que destaca mais é o azul. Então, é com isso que eu tô um pouquinho preocupada de ficar desencaixado. E aí, como eu marquei aqui a lateral, o que eu vou fazer? Depois que eu cortar, esse tecido aqui vai poder chegar para cá, ó. Vou botar direitinho ali. Aí vai aumentar a largura aqui, ó, que tá faltando. Tá estreito demais para cortar a parte das costas. Então, quando eu cortar aqui, esse excesso que tá sobrando aqui, ele vai sobrar aqui embaixo, ó. Então, eu vou poder chegar esse aqui para cá e cortar a parte das costas. Reposicionei o tecido para cortar o molde das costas, como eu falei anteriormente. E para não correr o risco da parte de baixo ficar menor do que a de cima, eu coloquei uns alfinetes marcando onde a parte de baixo está cortada, olha. Aqui, deixa eu tirar aqui para ver. Assim, ó. Então, para não correr o risco de na hora de cortar ela ficar menor. Peguei a parte da frente que eu havia cortado e coloquei em cima do tecido, tentando casar da melhor forma possível as estampas. Então eu peguei como referência o que eu já havia cortado, que ficou até mais fácil para eu posicionar a estampa na mesma direção. Não vou mostrar cortando a parte das costas, porque é a mesma coisa que eu cortei na da frente. Você vai só posicionar, marcar aqui a margem de costura e cortar. Essa parte aqui é o centro das costas, então eu também coloquei o tecido com a estampa na mesma direção dessa parte aqui. Tentei, né, casar certinho, porque como tem muita estampa, acaba confundindo a cabeça da gente. Mas aí eu tentei casar na mesma reta aqui para cortar esse pedaço aqui, ó. Ainda falta cortar 2 moldes desse aqui, né, 2 tecidos com esse molde. E eu vou ver se cabe um aqui, desse lado. Aí vou ter que virar assim, né? E ainda tem um pedacinho de tecido ali, que acho que vai dar o outro lado. E ainda vai sobrar um pouquinho para eu fazer o acabamento da beiradinha do decote. E aí eu vou ter que cortar viés e com certeza eu vou ter que emendar. Eu terminei de cortar as peças que ficaram faltando. E agora eu vou juntar os recortes da parte das costas para fazer a emenda. Eu coloquei mais ou menos ali só para você entender como que é a parte das costas. Eu vou começar pelo meio aqui, essa peça de cima com essa aqui. Para isso eu dei um pique no centro das duas, para encaixar pique com pique, para depois espalhar o tecido para as laterais. Para começar o encaixe, você coloca direito com direito, posicionando pique com pique, depois vai ajeitando o tecido assim, ó, vai virando ele. Tá um pouquinho enjoadinho isso aqui, mas...
Na hora de costurar, eu começo do meio para a ponta, depois do meio para outra ponta, tomando cuidado de não esticar o tecido, porque essa parte é enviesada. Depois de costurado o recorte do centro das costas, eu dei o acabamento aqui na beirada, na margem de costura. E esse tecido, ele não desfia muito, desfia bem pouquinho mesmo, mas é preciso dar acabamento para não correr o risco de ficar desfiando. Eu não tenho a máquina overlock, então eu optei por fazer o chuleado duplo. Vou mostrar mais de perto. Eu até fiz de outra cor. E eu tive que usar uma técnica aqui que você tem que estudar na hora que você está fazendo, para não ficar feio o acabamento, né? Eu coloquei papel higiênico do outro lado, ó. Pode ser um outro tipo de papel, mas o papel higiênico é bom que ele é mais macio para tirar. E aí eu fiz o chuleado duplo, porque quando eu costurava sem o papel, ele estava encolhendo o tecido. Então essa é a forma que eu achei mais fácil de fazer. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, a costura francesa, essa parte ela é muito redonda, então não ia ficar bacana não, ia ficar encolhendo. Então eu preferi fazer esse tipo de acabamento. Se você quiser saber como que se faz o chuleado duplo, eu tenho um vídeo no canal ensinando. É só você clicar aqui acima para assistir. Depois de costurada essa parte, né, se dado acabamento, agora é hora de costurar o recorte da lateral ali. E ali eu já alfinetei e alinhavei, depois eu vou costurar, e aqui ainda falta, olha. E aí você tem que prestar atenção que na modelagem eu falo lá que tem um número que a gente coloca aqui, ó, nessa peça, que encaixa com essa de cima, que encaixa com essa de baixo. Então essa reta do número vai vir aqui na emenda dessa parte aqui, ó. Então no cantinho aqui na emenda é só encaixar ali direitinho. E às vezes parece que não vai dar, porque olhando assim parece estar maior, mas na hora que coloca ali dá certinho. Eu costurei os recortes nas laterais e dei o acabamento igual eu dei aqui nessa emenda aqui, dessas duas partes aqui. E agora eu vou fazer a costura francesa nos ombros. Se você tiver dúvida como que faz costura francesa, eu tenho um vídeo ensinando, vou deixar linkado aqui. A maioria das costuras que eu faço de acabamento é a francesa, mas ela não fica muito boa em partes arredondadas, então eu vou fazer agora nos ombros. Para isso eu vou colocar avesso com avesso e vou encaixar lá no ombro, costurar reto no ombro. Depois eu vou virar para o outro lado e costurar novamente. Ali, como eu não deixei muita margem de costura, não vou precisar nem de refilar. Vou costurar na beiradinha, virar para o outro lado e costurar novamente, que já vai ficar a costura francesa. Vou fazer isso só nos ombros por enquanto. Eu fiz a costura francesa nos ombros, olha. Esse acabamento é bom que deixa tudo limpinho. E vou tentar também fazer a mesma costura nas laterais. Apesar de ser meio arredondado aqui, eu tô um pouco com medo de ficar repuxando, mas se ficar repuxando eu desmancho e faço aquela costura que eu fiz nos recortes, que é uma costura normal e o zigue-zague na beirada. Mas então eu vou tentar fazer a costura francesa aqui primeiro. Para isso eu coloquei aqui avesso com avesso, coloquei uns alfinetes para não correr o risco do tecido ficar esticando demais. Quando você coloca os alfinetes assim, você segura um pouco o tecido. Na hora de costurar também é só fazer aquele embebimento que eu já ensinei aqui no canal. Você vai costurando e o tecido de cima você vai dando uma leve empurradinha, só para ele não esticar demais, porque é um tecido fino e ele tem um pouquinho de elasticidade do tecido mesmo, assim, não é que ele tem elasticidade, ele cede um pouquinho. Então pode correr o risco de ficar esticando. Então aí você faz essa técnica, na hora de costurar vai empurrando um pouquinho para debaixo do pé de máquina, e aí ele vai embebendo o tecido e evita de ficar esticando.
Olha, eu fiz o acabamento das laterais com a costura francesa e ficou bom, não ficou repuxando. Agora eu vou fazer a bainha para depois fazer o acabamento da parte de cima. Eu vou mostrar mais de perto para você ver. Geralmente eu não mostro fazendo a bainha porque é algo bem fácil de fazer, mas pode ser que tenha alguém que é iniciante que nunca fez, então eu vou ensinar aqui como que faz e também vou dar uma dica aqui. Olha, você vai virar a bainha para cima e você tem que dar o acabamento na beiradinha dela para não ficar desfiando o tecido. Então eu coloquei de largura aqui 3 centímetros. 1 centímetro eu virei para cima e passei uma costurinha, que foi o que eu fiz aqui. E essa que é a dica, porque geralmente a gente faz assim, ó. Você vira a beiradinha, depois você vira para cima. E aí, se o tecido for escorregadio, fica escorregando, fica difícil, ou você tem que alinhavar. Então, você vira 1 centímetro, você pode fazer isso na máquina, não precisa nem de marcar se você não quiser. Na máquina mesmo, você vira 1 centímetro e passa a costurinha na beiradinha dele aqui, ó. Porque agora eu vou virar os 2 centímetros para cima. Então, eu deixei 3, virei 1 para cima e agora eu vou virar 2. Já até risquei aqui, e aí faz isso, ó. Quando eu viro para cima, já tá o acabamento feito ali, ó. Aí agora eu vou passar uma costura na beiradinha do tecido. Então, por dentro vai ficar com 2 costuras e por fora vai ficar uma costura só. E assim, fazendo dessa forma, adianta mais na máquina na hora de costurar e facilita para quem tem dificuldade. Se você tiver overlock, você não precisa de virar essa beiradinha que eu virei. Você vai dar acabamento com overlock na beirada e virar os 2 centímetros para cima. Agora eu vou virar aqui no meu todos esses 2 centímetros, a beirada todinha dele, em toda a volta. Vou colocar uns alfinetes e costurar. Agora eu vou fazer o acabamento dos decotes, frente e costas. E tem como fazer o molde deles na construção da modelagem. Porém, eu vou te ensinar como que faz com a peça já pronta. Antes de ensinar, eu quero te dar uma dica. Eu tenho acho que uns 3 vídeos aqui no canal falando sobre acabamento de decotes. Então, dá uma olhadinha, porque tem muita informação nesses vídeos. Vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Para fazer o molde do acabamento, a primeira coisa que você vai fazer é dobrar a peça ao meio, no centro costas e no centro frente. Então, aqui eu tô com o centro costas dobrado ao meio e o centro frente também. Eu só virei ele para baixo para facilitar aqui a explicação. E aí, você vai colocar um papel embaixo aqui e vai copiar essa parte aqui de cima, ó, todinha, inclusive puxando bem aqui na parte do ombro, porque a tendência dele é querer virar para baixo por conta dele ter o caimento para frente na blusa. Então, depois que você copiou aqui, você vai colocar a largura que você quer aqui do acabamento. No meu caso, eu coloquei 7 centímetros, o meu aqui já tá pronto. Então, fica assim, ó. Você vai copiar essa parte da frente aqui, ó. A partir da cópia da frente, você vai descer o valor que você quer, copiando o formato que tá aqui. Então, no meu caso aqui, eu botei 7 centímetros, então eu tenho que vir com a fita medindo assim, ó. Medindo 7 centímetros, acompanhando essa curvatura aqui, ó. E aí, eu escrevo aqui centro costas, né? E se for frente, eu escrevo centro frente. E tem que puxar bem, como eu falei, para encaixar bem aqui essa parte aqui na costura do ombro. A mesma coisa você vai fazer com a parte da frente. Então, aqui eu tô com a parte da frente dobrada ao meio, e aí eu vou copiar a mesma coisa aqui, colocando o papel aqui de baixo. Vai fazer a mesma coisa que você fez na parte das costas, ó. Casando bem aqui no centro frente e aqui no ombro, ó. Vai colocar a mesma largura. E aí você vai riscar aqui embaixo com o formato que foi marcado, os 7 centímetros. No caso, se você quiser 7 centímetros. Mas pode ser mais estreito ou mais largo um pouco, se você quiser. Como eu fiz os 2 moldes com a peça na mesma posição, então os 2 ficaram para o mesmo lado. Então, agora eu preciso de virar um dos moldes para encaixar ali no ombro. Só que eu preciso também de escrever o que é cada coisa. Então, aqui centro frente, centro costas, ombro e coloco o nome da peça, que é frente e lá é costas.
E aí agora eu vou virar um dos lados, no caso eu vou virar a parte da frente, para encaixar ali no ombro para ver se precisa de alguma correção. Se der algum bico, tem que tirar. Se ficar faltando ali embaixo ou em cima, tem que acrescentar um pedacinho de papel e refazer a curva. No meu caso aqui tá certinho, não vou precisar de mexer não. O meu papel tá rabiscado assim porque eu reutilizo papel. Bom, feito isso, agora você vai cortar o molde no tecido. O pedaço de tecido que eu tenho maior é esse. Então eu tive que ajeitar bem ali para ver se dava. E com muito sacrifício aqui, encaixando, puxando, aí acabou dando certinho. E eu tô cortando no fio do tecido. Como o tecido aqui já está mexido, então como que eu sei que ele tá no fio do tecido? Porque isso aqui é a continuação do tecido, ó. Tem uma tira aqui, porém eu colocando, ajeitando certinho aqui, eu sei que o fio tá aqui, ó, porque aqui tá a orelha. Então aqui no meio da peça, o tecido tá dobrado, né? No meio da peça será o meio do molde, tanto frente quanto costas, dessa forma. Já até risquei ali, não sei se tá dando pra ver, mas tá riscadinho. E aí acrescentei margem de costura somente aqui, ó. Agora eu vou cortar os acabamentos, vou alfinetar na peça e volto para mostrar. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já até costurei aqui o acabamento na blusa, mas é muito simples de fazer. Você vai pegar o meio do acabamento, costas, vai dar um piquezinho na parte de cima e no meio das costas da blusa você vai dar um piquezinho também. E aí você vai encaixar o acabamento das costas, pique com pique, e vai alfinetar para cá, alfinetar para lá e depois costurar. E eu costuro da mesma forma, daqui para lá, daqui para cá. E aí eu faço a mesma coisa na parte da frente. Nos ombros eu não fechei ainda. Por quê? Porque eu gosto de fazer dessa forma. Paro um pouquinho antes do encontro do ombro, depois eu junto as duas partes aqui, frente e costa dos acabamentos, vejo, encaixo bem certinho ali, coloco os alfinetes e afasto assim, ó, e costuro. Depois que eu venho, abro as costuras aqui e termino de fechar aqui na parte de cima. Eu dei uns piques também em toda a volta aqui do decote. E agora eu vou jogar esse acabamento para dentro da blusa, para cá, ó, aliás, e jogar a costura, a margem de costura para o lado do acabamento. E aí vou passar uma costurinha na beiradinha aqui, prendendo essa margem de costura aqui no acabamento. Isso chama-se costura de segurança, que é para o tecido do acabamento não ficar voltando para fora da blusa. Depois que eu fiz a costura de segurança, eu joguei o tecido todo para dentro do acabamento e fiz uma costura na beirada do decote com a largura de aproximadamente aqui 1 centímetro. Pode ser a largura de um pé de máquina também. Aqui na beiradinha dele, você pode dar vários tipos de acabamento aqui. Pode ser uma bainha estreitinha, virada aqui 2 vezes, pode ser colocado viés, pode ser overlocado, chuleado, então tem várias opções. O meu aqui eu vou deixar assim mesmo, porque esse tecido eu acho que ele não vai desfiar não. Se eu perceber que ele tá começando a querer desfiar, aí eu dou um outro acabamento nele aqui. Por enquanto eu vou deixar assim. Em alguns pontos dele eu fiz uma amarração nele aqui com os pontinhos de alinhavo, ó, prendendo na blusa e no acabamento, mas com os pontinhos bem visível para não aparecer do lado de cá, aparecer bem pouquinho mesmo, tem que ser quase que um fiozinho do lado direito você pega. Em alguns pontos eu fiz isso, inclusive no ombro onde tem a costurinha aqui, ó, aí eu prendi ele também, para acontecer do tecido não ficar voltando na hora que a gente vestir, ele ficar querendo sair para cá, ó. Então eu fiz em alguns pontos para prender o acabamento. Nas cavas eu fiz o acabamento com viés. E eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a cortar e emendar viés, só você assistir aí. Depois que você cortou o viés, você vai encostar ele na cava direito do viés com o direito da cava, assim, ó.
e vai passar uma costura em toda a volta aqui, prendendo o viés na cava. Aqui nas pontas, na emenda das pontas do viés, você vai deixar essa emenda para debaixo do braço. E aí você dobra aqui o tecido assim na lateral, ó. Coloca um alfinetinho ali. Você tem que parar a costura aqui antes, deixar esse pedacinho sem costurar. Aí você vem com a máquina e costura aqui, ó. Você pode afastar aqui que fica melhor. Assim. A sua costura, você vai abrir aqui, depois da costura, e vai terminar de passar aqui, ó. Passar uma costura aqui prendendo o viés na cava. Feito isso, você vai dar uns piques, porque a parte arredondada precisa de piques, senão fica ruim na hora de virar. E aí você vai jogar o viés todo para cá e passar uma costurinha na beiradinha em cima dele. Feito isso, você vai virar ele para dentro. Joga ele todo para dentro e depois vira a beiradinha de novo para dentro e passa uma costurinha aqui, ó. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse modelo ele tem 3 tirinhas na parte das costas. E para fazer essas tirinhas, você vai cortar uma tira grande ou 3 partes. No meu caso, eu cortei uma tira grande de tecido e fiz assim, ó. Eu dobrei ao meio. Dobrei ao meio de novo e mais uma vez. Aí ela vai ficar achatadinha assim, ó. Aí você vai passar uma costurinha embaixo e uma em cima, assim de fora a fora, né? E aí depois que eu dividi em 3 partes. E aí ela vai ser presa no recorte que tem na parte da manga, aqui nas costas. E é só abrir um pouquinho aqui, enfiar a tirinha e passar de novo a costurinha. Faz isso com os 3 lados. Aí depois que eu prendi aqui, é que eu coloquei o lado de cá e provei para ver se estava bom. A tira vai ficar esticadinha assim no seu corpo. Essa parte aqui, ela tem volume porque foi feita no formato dégagé, né? E vai cair esse tecido aqui. Mas as tirinhas vão ficar retinhas no seu corpo. E assim a gente finaliza essa blusa. Se tiver ficado alguma dúvida, você deixa abaixo nos comentários que eu te respondo.